Daniela Lima, como todo mundo sabe, tem o telefone do Lula. Se não fala com Lula, deve falar com a Janja. Mas agora ela fala sobre o que Lula vai fazer, já que Messias foi barrado após a sabatina no Senado. E ele não vai acabar entrando lá no STF. Ela diz que Lula não vai abrir mão dessa indicação. Não vai deixar de mão beijada para o próximo governo. Isso quer dizer que ele já está entregando as pontas? Ele acha que não vai ganhar a próxima eleição? Isso é curioso. Assista o vídeo na íntegra, mas não esquece de se inscrever, deixar o like, comentar e compartilhar. Já trazendo um pouco aqui, Josias e Saca, eu estava tentando jogar um pouco para frente, né? E desde ontem, varei madrugada aí falando com fonte e hoje também logo cedo para entender. E agora, né? O que é que vai acontecer? Qual é o dia seguinte? O que Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer depois de ter tido sua indicação rejeitada pela primeira vez em 132 anos? Um presidente indica um nome que preenche os requisitos constitucionais. Quais são os 3 requisitos constitucionais para que uma pessoa seja indicada ao Supremo Tribunal Federal? Notório saber jurídico, Messias tem. Mais de 35 anos, ele também tem 46, e reputação ilibada. Não responde a nenhum tipo de ação, não responde a nenhum tipo de acusação, portanto, preencheria os 3 requisitos constitucionais. Não bastou para um Senado Federal que queria ver um dos seus, Rodrigo Pacheco, indicado ministro do Supremo. Uma coisa que começou lá atrás com ares de birra, ganhou tons de tragicomédia ontem, quando Davi Alcolumbre chegou a sussurrar a derrota do governo segundos antes do painel oficializar o que havia acontecido. A pergunta é, e aí? Agora que perdeu, Lula vai fazer o quê? O Palácio do Planalto responde. A informação que eu trago para vocês é: Luiz Inácio Lula da Silva não vai abrir mão de refazer a indicação ao Supremo Tribunal Federal. Sim, quando isso vai acontecer, o Planalto ainda não decidiu e Lula não sinalizou. Mas ele não deixará de apresentar um outro nome ao Senado Federal. Daniela, necessariamente precisa ser um outro nome? Não. Há uma ala que, inclusive, defende que Lula recoloque Jorge Messias como indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Mas também, como Sakamoto escreveu, e a gente vai detalhar já já a coluna dele, tem um grupo que diz, olha, constranja ao máximo, indique uma mulher negra de reputação impecável e coloque o Senado Federal para dizer não mais uma vez a uma indicação desse calibre. O que a gente consegue entender de tudo isso, e aí, Messias, eu jogo para você pedindo humildemente sua colaboração aqui para essa apuração que a gente abre o All News, é que o caldo entornou geral. O que o Lula está dizendo, basicamente, quando sinaliza com clareza aqui para a nossa audiência que não vai abrir mão de refazer a indicação para o Supremo Tribunal Federal, é que ele vai dobrar a aposta. E o Alcolumbre também está sinalizando na mesma linha. Bom, pode mandar. Eu só olho isso aí depois da eleição. Foi o que ele acertou com a oposição ainda ontem. Para entender o que está se passando, nós precisamos de saída compreender que o Senado não impôs uma derrota ao advogado-geral Jorge Messias. O Senado impôs uma humilhação ao Lula. E o Lula é profissional do ramo, ele não ignora que ser político, por vezes, é engolir sapo, sem ter indigestão de preferência. Mas o Senado não derrubava um indicado ao Supremo desde a era mesozoica da República, ano de 1984, século XIX, governo do Floriano Peixoto. E ao rejeitar o nome do Jorge Messias, a maioria dos senadores atravessou na traqueia do Lula não um sapo, mas um dinossauro. O Lula foi tratado como um ex-presidente da República no exercício do cargo. É impossível evitar a náusea que vem junto com essa indigestão. Então, a derrota foi consumada com um placar de fato humilhante, 42-34. E a facção bolsonarista no Senado não dispõe de tantos votos. Um aliado conta que o Lula ontem estava xingando o Davi Alcolumbre. Ele teve uma reunião no Palácio da Alvorada à noite, logo depois de consumada a derrota. O Planalto está procurando os governistas do Centrão que se juntaram ao chefe do Senado, Alcolumbre, para esfaquear o presidente no escurinho do voto secreto. E o Lula foi o maior derrotado, mas ele não está sozinho. No instante em que o impeachment de togas sobe o palanque, os senadores enfiaram definitivamente a disposição de depor ministros do Supremo na agenda do Senado, que será empossado em 2027. Então, o
O Congresso agora, hoje ainda, deve mostrar que há males que vem para pior, que o Planalto já dá de barato, que os deputados e os senadores vão empurrar outro dinossauro goela abaixo do Lula, derrubando o veto do presidente ao projeto da lei da dosimetria, que vai suavizar as penas que o Supremo impôs ao Bolsonaro, aos cúmplices dele na trama do golpe. Então, a menos de 6 meses da eleição, a paulada no Jorge Messias e o afago nos golpistas levam água para o moinho do Flávio Bolsonaro, não há dúvida. É uma evidência de fragilidade do Lula, no momento em que as pesquisas não lhe sorriem. Então, o presidente, de fato, precisa reagir. Agora, ele precisa calibrar a reação, sob pena de parecer ainda mais frágil, né? Porque, como você realçou, Daniela, o Davi Alcolumbre não parece que está para brincadeira também. E ele fez questão, o Josias, o Sakamoto me falou, Daniela, você chamou o Josias de Messias. Perdão, tá? É porque eu tô monotemática desde segunda-feira, meu querido. Me perdoe. Não deixa de ser o Messias do jornalismo. Né? Na verdade, ele é o nosso Messias do jornalismo, né? Exatamente. O nosso grande filósofo, como diz a Fabiola Cidral. Mas, sim, Alcolumbre também não parece estar para brincadeira. Agora, gostaria muito de entender, isso foi uma coisa que as fontes me falaram ontem, Sakamoto, se o presidente do Senado não está superestimando suas próprias possibilidades. E não só ele, tá? Porque a rejeição ao Messias não foi costurada a uma mão só. Então, o Rodrigo Pacheco ontem, fale-se a verdade, tá, gente? Rodrigo Pacheco, que é o senador que Alcolumbre queria ver como ministro do Supremo, passou a tarde inteira dizendo que Messias seria rejeitado nos corredores do Senado Federal. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes também estava cantando aos 4 cantos que Messias seria rejeitado. Alexandre de Moraes, Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco são um triunvirato. Eles almoçam e jantam juntos todas as semanas. Davi Alcolumbre é quem segura na unha os pedidos de impeachment, as dezenas de pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. São muito amigos. Por isso, uma fatura dessa conta também caiu no colo dessa ala do Supremo Tribunal Federal. Tem tantos impactos o que aconteceu ontem, eu vou propor que a gente vá fatiando. Mas eu quero começar, Sakamoto, por este ponto que o Josias coloca, que é essa queda de braço, que não mais sinaliza um fim, mas sim um recrudescimento. Ou seja, Lula descobriu que não pode contar nem com a Câmara, o que já era sabido, mas agora também não pode contar com o Senado. Então Moraes, Pacheco e Alcolumbre já sabiam da rejeição, certo? Vocês não acham que para uma mídia que gosta tanto de falar em golpe, isso passou muito batido? Muito interessante, não acham? Mas olhando para essa briga entre Alcolumbre e Lula, isso vai dar muito, mas muito mesmo o que falar. Lula é muito orgulhoso e não quer ser mais humilhado. É parecer fraco. Por outro lado, Alcolumbre diz que só vai colocar em votação um novo nome após as eleições. Mas não sei se isso é verdade não, considerando com quem ele anda. Eu sei que já está virando um clichê, mas eu torço pela briga. E você? Responda nos comentários. Torce por Alcolumbre, por Lula, ou torce que essa indicação sobre para o próximo presidente? Mais uma vez, peço que se inscreva, se não for inscrito, que dê o like, comente e compartilhe. E obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.